o editorial desta semana do Expansão, pelo diretor João Armando. Esta situação de o INE ter nos seus números um valor para a criação de empregos formais quase 3 vezes mais, repito, 3 vezes mais, do que o relatório do Ministério do Trabalho, que tem como base o INSS, onde na verdade se registram todos os empregos formais do país, é no mínimo preocupante. Claro que são usadas metodologias diferentes, mas 3 vezes mais? Que garantia de credibilidade podemos ter nos restantes números que o INE nos apresenta? Convém não esquecer que é com base nos números deste Instituto, tal como acontece na maioria dos países, que as políticas são traçadas e as medidas são implantadas. Será que isso não preocupa os nossos governantes? Numa perspectiva de governação à vista, possivelmente terá pouco impacto, mas para uma visão de médio e longo prazo fará certamente uma grande diferença. Esta tendência para dourar a realidade, muito própria de um sistema que se alimenta de sonhos sem preocupações com a realidade coletiva, entranhou-se de tal maneira que parece que já é um desígnio nacional. Lembro-me daqueles mais de 200 mil operadores económicos formalizados pelo PREI que semanalmente eram anunciados pelo Ministério da Economia, mas que na Segurança Social só apareciam um pouco mais de 40 mil inscrições ao abrigo do programa. Lembro-me das reações ao artigo que publicámos na altura e de as palavras de um amigo. Há sempre 2 maneiras de olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio, João. E vocês olham sempre para o lado vazio. Sabem o que me preocupa verdadeiramente? Criámos um sistema em que a quase totalidade dos servidores públicos não diz a verdade. Antes, o que o chefe quer ouvir. Existe medo de assumir as debilidades do país e das políticas, como se fossem eles os culpados dos factos que estudam. Então a opção mais cómoda são os 260 mil formalizados, os números triplicados dos empregos formais, confundir intenções de investimento com dinheiro investido, como acontecia até há uns meses atrás, confundir projetos com realizações, misturar cerimónias de lançamento de primeira pedra com inaugurações, ou achar que a diversificação económica se faz nas reportagens da TPA. A banca própria da nossa cultura fez de nós os melhores do mundo em tudo o que nos metemos. E se tivermos dinheiro, então vamos fazer os maiores projetos do planeta. Deixamos que nos passem ao lado de valores como o foco, a capacidade de trabalho, a expertise da estratégia certa, o sacrifício que temos que fazer hoje para ter um futuro melhor, para depois só termos essa realidade virtual, perfeita e cor-de-rosa, para nos refugiarmos. Mas não há lugar para todos neste mundo. E são cada vez menos os que lá conseguem entrar, porque o lugar está muito apertado. Curiosamente, e para bem da nação, já há alguns com acesso a este programa de ilusões que preferem viver mais perto da realidade, dos outros cidadãos. Com o tempo muda. Com o tempo muda.